E aí, pessoal, vamos falar então agora sobre o regime jurídico, tá bom? Regime jurídico vai ser essa relação, esse conjunto, né, de regras, de princípios que vai disciplinar uma atividade jurídica e uma relação jurídica entre as partes, tá bem? O que acontece é, nós podemos ter dois tipos do regime jurídico. Nós podemos ter o regime jurídico de direito público e o regime jurídico de direito privado. Vamos começar pelo regime jurídico de direito público. Esse carinha aí, velho, a gente vai usar quando? Quando estiver no exercício da função pública. Então, no exercício da função pública, a gente vai estar ali com a aplicação do regime jurídico de direito público, buscando satisfazer os interesses indisponíveis da sociedade. Então, utiliza-se o regime do direito público para satisfazer os interesses indisponíveis da sociedade. Safo? Cara, o que isso quer dizer? Quer dizer que o agente público, você futuramente, você não é o proprietário, você não é o dono da coisa pública, tá bem? Então tá aqui, agente público não é proprietário da coisa pública. O agente público, ele apenas vai atuar em nome da sociedade. Agente público não é dono da coisa pública, ele apenas atua em nome da sociedade. Safo, galera? Então isso aqui, cara, você não pode esquecer, isso aqui é super, hiper, mega pau, é importante esse conhecimento sobre o direito público, tá bom? O agente público, pessoal, ele vai ter que se limitar a algumas sujeições e restrições. E aí a gente vai ter ele sempre atuando para ter essas restrições ali, né? Pela legalidade administrativa, o princípio da legalidade que vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Então a legalidade administrativa, ela fala o seguinte, olha, agente público só pode atuar se a lei autorizar ou determinar. Se houver lei autorizando e determinando, cara, o agente público vai poder atuar. Caso a lei seja omissa, caso ela não faça isso, aí, pessoal, agente público não pode atuar. Eu nem preciso falar se a lei for contra, né? Se a lei for contra, obviamente, ele não vai poder atuar mesmo, tá bem? Então, em caso de omissão e de proibição, o agente público ele não vai poder atuar, porque ele está sujeito às restrições e limitações que traz ali a legalidade administrativa. Ele só poderá atuar havendo o que, pessoal? Havendo lei que autorize ou determine. No que tange a autorização, a gente tem aí uma manifestação discricionária. No que tange agora a determinação, está determinando. Aí a manifestação do agente público, ela é obrigatória, ela é vinculada, tá bem? Então, olha só pode fazer aquilo que a lei determina ou autoriza, o que chamamos de eficácia vertical. Eu vou te dar um exemplo dessa relação de eficácia vertical. Seria o quê? A desapropriação. Ou então, aqui, ó, a alteração unilateral, apenas de um lado da administração, nos contratos administrativos, beleza? Então a gente vai ter aí dois exemplos bons para trabalharmos sobre a eficácia vertical. No polo, aqui, nós vamos ter o Estado, aqui acima, né? E aqui, nessa relação, nós vamos ter o particular, né? Então imagine que o cara vá lá, pegue a sua casinha, passa na prova aí, né, do concurso público, compra um terreno numa área rural, vê uma rocha linda, dinamita aquela rocha e quer cravar uma casa ali. Mas, pessoal, não pode, não tem autorização. Então, o que o Estado faz? Ele vai vir com a desapropriação. Imagine também que o Estado queira, né, passar por uma estrada aí na sua sala, na sala da sua casa, ele vai passar por uma estrada aí, vai construir uma estrada que vai passar na sua sala, cara. Ele vai falar, obviamente, que o que vai prevalecer é o interesse de todos, da sociedade, o interesse coletivo, e não o seu interesse individual. Gilmar, o Estado pode fazer isso? Pode, devido ao princípio que? Da supremacia do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público, que vamos falar depois, vai dar prerrogativa, vai dar vantagem para o Estado nessa relação de eficácia vertical. O Estado está acima do particular, tá bem? É claro que o Estado está acima do particular, vai ter que atuar dentro da legalidade administrativa, não pode atuar fora disso, né? Então é nos termos da lei, ele vai ter que atuar direitinho aqui, bonitinho, né? E aí você vai ter aqui a desapropriação. A mesma coisa acontece com os contratos administrativos, no qual a administração, ela vai fazer o quê? A rescisão ali, né? Ela pode fazer uma alteração unilateral. Ou seja, sem o consentimento da outra parte. O que não acontece no setor privado, por exemplo, né? Dois privados se contratando vão ter que obedecer essas cláusulas todas. Já a administração, pela sua prerrogativa do interesse da coletividade, está acima do interesse individual, ela pode fazer essa alteração unilateral, tá bem? Então, tanto no exemplo 1
Quando, exemplo 2, nós temos a presença do regime jurídico de direito público, manifestando o seu princípio da supremacia do interesse público. Mas e o regime de direito privado, galera? Olha só. Normalmente esse regime ele vai ser aplicado nas relações entre os particulares, tá bom? Isso quer dizer que não haverá as prerrogativas, as vantagens lá do poder público, tá bem? As partes aqui, elas vão se encontrar em condições de igualdade, ou seja, o A está na mesma posição, numa posição igual à do B. Por isso que não precisa uma parte ter vantagem sobre a outra. Então, uma relação de igualdade. A essa relação do A em igualdade com B, nós vamos chamar de eficácia horizontal, tá bem? Beleza. Exemplo, o contrato firmado agora não é um contrato administrativo, agora é um contrato firmado entre particulares. Então, o A contratou a B. Há uma eficácia horizontal aqui, sendo regida pelo regime jurídico de direito privado, tá bom, galera? Regime jurídico aplicável à administração. Você deve estar se perguntando, tá, temos dois, o direito público e o direito privado. Qual regime jurídico vai ser aplicado à administração? Galera, tanto um quanto o outro. Então, a administração, aí nas suas funções, ela pode aplicar tanto o direito público quanto o direito privado. O que você não pode esquecer que no que tange aqui, né, a atuação administrativa, ela nunca poderá se afastar totalmente das regras de direito público em qualquer relação, mesmo que a administração venha a adotar algum modelo privatístico, ou seja, algum modelo privado, ela não pode se afastar totalmente das regras de direito público. Então, o mais correto a se dizer, quando a administração estiver atuando aí com o direito privado, é dizer o seguinte: olha, nessa atuação, a administração ela está atuando com predomínio do direito privado e não a sua totalidade, porque não pode haver uma relação administrativa totalmente privada, uma vez que você acabou de aprender que a administração não poderá se afastar, em hipótese alguma, totalmente das regras de direito público. O exemplo aqui, galera, olha só, é aqui a exploração da atividade econômica. Na exploração da atividade econômica, o Estado, com as suas sociedades de economia mistas e também as suas empresas públicas, ele vai se colocar em pé de igualdade. Então, ali a gente vai ter aí, de fato, um emprego das regras de direito privado. Só que a gente não pode falar que é na sua totalidade. Então, o melhor a se dizer é que quando o Estado está atuando numa exploração da atividade econômica, está havendo ali o predomínio do regime jurídico de direito privado, tá bom? Outra observação importantíssima, galera: regime jurídico administrativo é diferente de regime jurídico da administração. São coisas distintas. Regime jurídico administrativo, pessoal, apenas haverá a aplicabilidade na sua integralidade do direito público, no regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo, ele vai ser sustentado por dois grandes pilares, que vamos chamar do princípio da supremacia do interesse público, que eu comentei por alto aqui com vocês, e também o princípio da indisponibilidade. São dois pilares que vão sustentar o RJA, o regime jurídico administrativo. Agora, regime jurídico da administração poderá ser aplicado tanto às regras de direito público quanto às regras de direito privado. A diferença é essa, não é igual, hein, cara? Se a banca perguntar sobre regime jurídico administrativo, apenas as regras de direito público, com as suas prerrogativas e também com as suas sujeições e limitações. Se a banca perguntar sobre regime jurídico da administração, você fique muito atento a isso, não vai bisonhar. Aí a gente pode ter o emprego das regras de direito público e também as regras de direito privado. Vamos falar melhor agora sobre o princípio da supremacia do interesse público, pessoal.